Olá, Olá, esse é o Patramada Criminal, sejam bem-vindes. bem-vindes. Como vocês estão? Vocês estão bem? Como está seu domingo? Ressaca, igreja, feira, teve dia de Feijoada, feira, comeu pastel, feijoada de pastel e milho caldo é de bom. cana. Gente, quando eu chegar no Brasil, eu vou comer pastel de feira de frango com catupiry, mas assim, eu não vou comer um, eu vou comer uns 3. Nossa, sabe o que tô A com vontade? versão Pastel de palmito. nossa, é, empadinha de palmito. Esse é um podcast sobre comidas de feira. Pode não parecer, mas a gente fala de crime. A gente fala de crime. Gente, esse é um podcast que fala de crimes reais, porém, contudo, no entanto, a gente começa, assim, de forma mais descontraída, como se a gente estivesse tendo uma conversa com uma amiga, porque é isso que é. A Renata é minha melhor amiga, ela é a pessoa mais maravilhosa do mundo, então quando a gente fala com uma amiga, É, e a sabe. Natália, que é a pessoa mais maravilhosa do mundo, então assim, Então a gente fala como se a gente estivesse falando com uma amiga, porque a gente está, está. tá bom? Gente, e é um podcast de true crime e coisas trevosas que mistura um pouco de comédia e um pouco de militância. O disclaimer que a gente sempre dá é que se você não gosta desse tipo desse formato, né, não tem problema nenhum. A gente vai dar risada em alguns momentos, nunca das vítimas, nunca, de forma desrespeitosa, mas a gente sabe que tem gente que não gosta desse formato. Se é o seu caso, não tem problema nenhum, mas então a gente pede que você vá procurar outros produtores de conteúdo com formatos que te agradem, em vez de vir encher nosso saco nos comentários. Não enche o A gente saquinho. a gente vai dar risada eventualmente, a gente vai A falar gente besteira. ri quando é engraçado, a gente chora quando é triste, a gente grita quando tem que ficar nervosa, a gente milita quando tem que militar, a gente reage como 2 seres humanos normais, porque é isso que nós somos. A gente nunca Exatamente. ri das vítimas ou do crime, do que aconteceu com elas, a gente nunca desrespeita a família das vítimas, porque a gente é palhaça, não filha da então, tá dado o recado, se você não gosta desse formato, a gente se vê em outras funções, outras vidas aí, outras situações que não seja este podcast. Estejam avisados. É Esteja isso. avisado, esteja avisado, Esteja. esteja avisado. Ai, gente. Pois bem, o caso de hoje você vai gostar, ele é meio spooky. E Estamos ele foi precisando. indicado por um ouvinte orelheiro maneiro, o Ah, Vanderlei Nunes. O Vanderlei me mandou. ah, o Vanderlei é a A gente melhor gosta pessoa. muito a gente gosta muito do Vanderlei. Amamos. E a gente estava papeando no ICQ, eu e ele numa conversa privada, e aí ele me mandou, ele falou: "Nossa, olha isso que interessante". E eu falei: "Nossa, gostei, eu não conhecia". E ele falou: "Ai, você acha que rolaria um episódio?" Eu falei: "Eu acho que sim. Hum. E agora eu vou contar essa história para vocês, que é uma história trevosa de Moor Hall, a casa mais mal-assombrada da Irlanda. Ah. As fontes, gente, como sempre, estão todas na descrição do episódio, então se vocês quiserem saber da onde eu tirei essas informações, é só olhar nas fontes, estão todas lá. Uhum. E eu vou começar narrando a casa com um trecho de um site que chama spookisles.com, Hum. que é uma tradução livre, tá, gente, o artigo tá todo em inglês, então eu adaptei, porque eu achei essa introdução muito icônica, que é: "Talvez uma das imagens mais icônicas da Irlanda assombrada, Moor Hall, no condado de Mayo, tem um passado tão sombrio e agourento quanto sua fachada em ruínas. Ai, que A chique. outrora", né, "a outrora É, eu achei muito gloriosa chique. mansão era o lar notável da família Moore e agora não é nada mais do que uma casca na paisagem que ofusca Lochcarra. A história conturbada de Moor Hall e a tragédia dentro de tudo dão crédito à crença contínua de que ela foi construída no local de uma antiga terra amaldiçoada." Eu quero mudar pra lá. É muito poético. A Fico gente eu não imaginando, principalmente na Irlanda, chuva, o céu nublado. Não, trevosidade total. E vocês vão ver várias fotos da casa, gente, eu nunca fui pra lá, porque fica em Mayo, que é um condado bem no centro da ilha, e é de difícil acesso de transporte público. Eu não dirijo aqui ainda, então Hum. eu n é difícil de chegar, você tem que e como é uma manor, né, uma manor é uma mansão que ela tem um terreno grande em volta.
Hum. Então, o próprio trecho entre a entrada da mansão até você chegar, tipo, a entrada do terreno até você chegar na mansão, você tem que fazer de carro. É uma área muito grande. Nossa. Ah. E vamos falar um pouco mais sobre essa casa, gente. Hum. Ela foi encomendada, ao arquiteto irlandês John Roberts, que foi o autor do projeto da Catedral de Waterford. Quem encomendou foi o George Moore, que era um aristocrata irlandês que fez fortuna vendendo vinhos e conhaques na Espanha. Chique, né? Tudo Muito muito chique. chique nessa história, gente. Chique. Ele construiu a mansão entre 1792 e 1795. A casa era tão grande que levou 3 anos para ser construída. Nossa. Por quê? Ele aposentou e ele fez o contrário. É normal aqui, a gente fala que quando você aposenta na Irlanda, você vai perseguir o sol. Normalmente a galera aposenta aqui e vai pra Espanha, pra Portugal, pra Itália, pra morar num lugar mais quente. Ele fez o inverso. Ele falou que ele tinha um sonho de não só voltar pra terra dele, mas ele queria, que a vista da aposentadoria fosse o Loch Carra, ou Carra, eu não sei como pronuncia em irlandês, que é um lago bem bonito, que vocês vão ver foto também, que fica, dentro das terras dele, né. Hum. Então ele falava que o sonho dele era aposentar olhando para esse lago, e ele inclusive pediu para o arquiteto, para o John Roberts, colocar umas janelas bem grandes e bem, assim, muito vidro, porque ele queria que você conseguisse enxergar o lago de toda a parte da frente da casa. E ele fez esse projeto ignorando totalmente a opinião dos locais, né. Todo mundo da região, da cidade, mesmo as pessoas que trabalhavam para ele, falavam: "Não constrói nada aí, esse terreno é amaldiçoado". Eita. Ele, como um homem que se considerava estudado e tal, falava: "Não, gente, isso é uma superstição, eu não vou abrir mão do meu sonho pra por conta de, né, uma fofoca mística", É basicamente. algo que eu faria também, eu falava: "Não, gente, vou deixar de construir uma casa por causa de". É. E por que que falam que esse terreno era amaldiçoado? Reza a lenda que no ano 400 depois de Cristo, o Brian Orbensen, ele era o rei da província de Connaught, ou Connaught. Tem vários nomes irlandeses que eu não sei pronunciar, tá, gente. Se algum Irish ver esse que falar português, não sabemos, me ver assassinando a língua, eu vou tomar um esporro, mas É porque tô é um fazendo o inglês melhor que bem posso. específico, o inglês da Irlanda, né. É um É, inglês não, e bem. essas palavras nome de condado e sobrenome e tal, são palavras em irlandês que foram meio que adaptadas para o inglês. Hum. Então você lê de um jeito, mas você pronuncia de um jeito totalmente diferente. Isso acontece, assim, Uhum. é bem peculiar, assim. Mas bem, o Brian Orbison, que era o rei dessa província de Connaught, ele foi morto por forças insurgentes. Nessa época, Connaught, gente, província seria tipo um estado brasileiro. Hum. Essa província, ela era composta por vários reinados gaélicos independentes que viviam tretando entre eles. Quando o rei foi perseguido, ele estava com um grupo de druidas, a gente tá na época dos druidas ainda, olha que coisa vintage, mística, enfim. Tinha o chefe dos druidas que chamava Drítlio, ele era leal ao rei e ele testemunhou o assassinato do rei. Ah. No que os insurgentes viram que ele viu o rei ser morto, foram perseguir ele para, né, fazer queima de arquivo. E o druida conseguiu fugir para não ser executado e ele se escondeu em Mulcon Hill, que é o terreno onde a mansão foi construída. Hum. Acabaram achando ele escondido no terreno e ele foi assassinado nas margens do Loch Carra, nas margens do lago. Uhum. Enquanto ele morria, né, ele foi perfurado por espada e tal, ele usou as últimas forças dele para amaldiçoar aquela terra, impedindo qual que era o intuito dele ao amaldiçoar o lago? Ele não queria que os autores do assassinato dele, do assassinato do rei dele, pudessem prosperar naquela região. Uhum. Tipo, a gente está morrendo aqui, a gente foi traído, nada vai nascer aqui. Acho justo. Também não julgo o rancor, não Não, julgo. é o Pois rancor que bem, eu e você teríamos. nossa, total, eu ia estar "Ah, tu vai sobrando me lá, tá. matar? Ah, tu vai me matar? Então tá, então tá". Nessa sou total druida Drítlio aí, ele deve estar sentadinho lá até agora, eu também estaria. Pois bem, em 1795, a mansão ficou pronta e o George Moore se mudou para a mansão. Hum.
No mesmo ano que ele se mudou pra mansão, dizem que foi semanas depois, tem gente que fala que foram meses depois, esse é um período de tempo bem curto, assim. Ele teve um derrame e ficou cego. Ou seja, assim que ele mudou, ele já foi impedido de aproveitar a vista que ele lutou tanto pra ter. Pois é. Mano. Calma que é só o começo. Logo depois dele ficar cego e da saúde dele estar se deteriorando por conta do derrame, o filho dele, que chamava John Moore, ele se tornou presidente da então República de Connaught, não sei, gente. Daquele mesmo lugar, da mesma província. Presidente, gente, naquela época era como você ser o governador, ele era o presidente da província, Hum. só. Era o nome que eles davam, né, para cada chefe de governo desse tipo de região. Hum. No entanto, assim que ele foi nomeado, o novo comandante-chefe da Irlanda, ele foi nomeado, né, para reprimir a rebelião irlandesa de 1798. Naquela época, a Irlanda ainda era parte do Reino Unido. Hum. Por conta disso, a Irlanda, tinha o seu próprio governo independente, só que esses governos independentes eram chefiados por um comandante-chefe nomeado pela rainha e pela coroa inglesa. Tá. No que o John Moore foi nomeado, o comandante-chefe disse: "Não, eu não quero esse cara aqui, porque esse cara é para a independência da Irlanda". A Irlanda já estava brigando para ser independente da Inglaterra desde aquela época. Hum. Resumindo bem a ópera, o John Moore foi eleito por irlandeses para governar a província, a coroa não gostou e falou: "Tira esse cara do cargo". Infelizmente, esse tipo de coisa acontecia muito na época e explica muito o ranço pela Inglaterra que reina no país até hoje. Uhum. E por que o ranço, gente? Porque não era assim: "Não, tira esse cara, tira ele do governo, manda ele pra casa". Não, é prende por traição à coroa. Claro. Não, esse cara é um insurgente, esse cara obviamente tem uma agenda de tornar o país independente, a gente não quer esse cara solto, porque se ele tá solto na casa dele, o que ele faz é convencer outras pessoas a brigarem pela mesma bandeira. Uhum. Então, o John mal é eleito, ele já é preso, por ordem do comandante-chefe, e foi condenado à morte, pra dar o exemplo. Com medo de perder o filho, enquanto a própria saúde dele não estava bem, o George Moore, ele pagou toda a fortuna dele para tirar a pena de morte da mesa. Ele subornou o governo inglês e falou: "Ó, não tô falando pra vocês soltarem meu filho, mas não executa ele". Uhum. E aí, a princípio pareceu dar certo, a sentença do John foi alterada de morte para deportação, Uhum. mas o que aconteceu de fato, gente, foi que ele nunca deixou a cela dele. Ele foi espancado até a morte enquanto estava sob custódia da coroa britânica. Ele tinha 32 anos. O George faleceu um mês antes do filho ser morto. Ele morreu achando que o John seria solto e herdaria a propriedade. É, Nossa. pois é. A partir daí, a mansão passa para um dos netos do George, que também chamava George, que Hum. era o George Henry Moore. Tá. A riqueza dele, ele se refez, tá, porque a família empobreceu muito depois desse suborno para tentar salvar o John. Ele conseguiu refazer a riqueza, investindo em corridas de cavalos. Uhum. Ele era dono de cavalos e ele apostava em cavalos e corridas e tal. Ele e o irmão dele mudaram para Moor Hall. Só que em agosto de 1845, o irmão do George, o Augustus, de quem ele era muito próximo, montou um dos cavalos da família e foi jogado do cavalo morto. E era uma coisa que eles falam que, tipo, o Augustus era uma pessoa com muita experiência em montaria, e Gente. era o cavalo que ele estava acostumado a montar. A impressão que eles têm é que o cavalo meio que enlouqueceu, Do nada deu um do nada. chilique. Eu morro de medo de cavalo por causa disso. Porque, tipo, quando eles dão chilique, É um eles bicho muito maior que você, é um não tem bicho nada que você muito possa maior. fazer quando ele dá um Não, chilique. não. É. E eu também não sei ler a linguagem corporal do cavalo, tipo, como eu sei do cachorro, por exemplo. Então, pra mim, o cavalo tá sempre assim, ó. Tipo, pra mim, essa é a cara dele. Tipo, ele tá sempre igual o cavalo cracudo da sua história, sabe? Ele tá sempre, tipo, Não, mas pronto aquele pra me cavalo, se atacar. vo se você olha aquele cavalo sóbrio, é muito evidente que ele é um cavalo cracudo, ele não é como a cracudista daquele cavalo é muito evidente. Foi erro meu mesmo. A responsabilidade por aquela empreitada é toda minha, não dá pra culpar o cavalo.
Ai, gente, mas pois bem, o George Henry, ele usou toda a fortuna dele para garantir que a grande fome da batata não afetasse a mansão. Porque, gente, Hum, nesse intervalo, como se não bastasse a coroa matando todo mundo que ela não gostasse, e prendendo a galera sem motivo, e aceitando suborno, mas matando a pessoa na prisão mesmo assim, ainda teve na Irlanda a fome da batata, né, que foi quando uma praga afetou as plantações domésticas de batata, e os irlandeses não tinham mais o que comer, as pessoas morreram literalmente de fome, tanto que hoje a Irlanda é o único país da Europa Ocidental que tem menos gente agora do que tinha há 200 anos. Estima-se que a Irlanda perdeu 2 milhões de pessoas para a fome da batata, nossa, gente. cerca de 1 milhão de pessoas morreu de fome e 1 milhão de pessoas, imigrou ou para os Estados Unidos, para o Canadá, e para outras partes do mundo, né. Hum, Então, nesse contexto, o George decidiu, vamos lembrar que a gente está falando de uma manor, uma coisa meio Downton Abbey, então ele tinha um monte de funcionários, dezenas de funcionários, e esses funcionários tinham famílias, e ele era responsável pelas pessoas que estavam na terra dele, né. uhum, E ele usou o dinheiro dele para abastecer essas pessoas. uhum. O que eles falam é que nenhuma das pessoas que estava sob a proteção dos Moore morreu de fome durante esse período. Coincidentemente ou não, ele foi o único dos herdeiros da mansão que não morreu, que não teve um destino terrível, assim, tipo, Ah, que não teve uma morte trágica. bom É. karma. É o bom Então, karma pra e tudo isso. hoje, se você vai pra mansão, tem uma placa que a gente vai mostrar uma foto que foi erguida em homenagem à família, falando, tipo, agradecendo por eles terem salvado vidas durante a grande fome, porque o que pra gente parece uma coisa muito óbvia de se fazer, não era na época. Muita gente morreu exatamente porque o que aconteceu Eu foi não que acho que é uma coisa óbvia de se fazer, porque na pandemia é só ver é, como as pessoas trataram a empregada doméstica na pandemia. você tem Era razão, cada um por si. é verdade. E, às vezes, pessoas que trabalhavam na casa da madame há, sei lá, 10 anos, É, verdade. foi cada um por si na pandemia. É, tem Então razão. não é tão óbvio não. É, infelizmente, deveria, né. Deveria. Mas bem, depois disso a casa passou para o Jorge Augustus Moore, o Hum. último da linhagem a ficar com a casa. Esse Jorge, mais o Jorge, né, ele era das artes. Ai. Ele era um autor estimado e ele fundou o Abbey Theatre, em Dublin. Hum. Ele era brother, parça do Oscar Wilde e Uh, do Yeats, é Yeats que fala? eu acho que é. Yates? Minha pronúncia hoje tá assim, gente, enfim. E, inclusive, esses autores passavam tempo na mansão com ele. Era Ah. tipo: "Vamos lá dar um rolê na minha mansão". Entretanto, né, o George não teve muito tempo para usufruir da casa. Por quê? A casa foi bombardeada em 1922, porque o George tinha um primo, o Maurice, que era pró-coroa. E em 1922, gente, foi o ano em que começou a Guerra Civil Irlandesa, e por conta do primo Maurice, que passava tempo lá também, o IRA colocou explosivos ao redor da base da mansão e explodiu a casa toda pelos ares. É. É. E aí, é engraçado o jeito que também o Spooky Isles, que eu falei no começo, descreve, né. Ele fala: "O tempo e a natureza dominaram as ruínas solitárias. Aberturas sem janelas, agora poços sem alma de tristeza, drenando a energia do Loch em vez de refletir sua essência". Como que é o nome da mansão? Moore Hall. É Moore, Hall, Hall. Em 2018, o Conselho Municipal de Mayo comprou a propriedade no valor de 400.000 euros. Ela é aberta à visitação, mas ela ainda não foi, reformada, assim, você consegue passear no terreno, mas você não pode entrar na casa. Uhum. Segundo os locais, os Moores, a família, né, e o Drítlio continuam assombrando qualquer um que tente chegar perto da casa à noite. E ano passado, em 2022, caçadores de fantasmas da Paranormal Supernatural Investigations Ireland visitaram a mansão depois de ouvir essas histórias e histórias de sons e visões estranhas na área. E eles relataram e fotografaram uma figura sombria que parecia um homem segurando uma criança pequena na varanda superior.
Vou te mandar essa foto. Gente, vocês vão ver essa foto agora, e aí eu quero que vocês contem pra gente o que que vocês acham, se vocês também estão vendo alguma coisa esquisita. Eu tô vendo as fotos da mansão, um lugar maravilhoso. Deixa eu ver. Na janela de cima e viu? Ah, ah, ah. Ai, Bizarro, né? fiquei arrepiada. E aí eu vou contar um relato pra vocês, gente, que eu achei na internet. A fonte tá embaixo também, se vocês quiserem ver na íntegra, eu traduzi. E foi um relato de um irlandês que chama Derek Barry. Hum, É uma pessoa, gente, como a gente, ele foi contar a experiência dele com a casa. tá. Ele falou: "Fazendo uma pausa em nosso estudo de grupo para o Living Certificate em 2013, era tipo vestibular. Uhum, 3 de meus amigos e eu decidimos dar uma volta no parque por volta das 11 da noite, em uma noite quente de sexta-feira". Quando ele diz o parque, gente, é a área da mansão, tá, a área de uhum, mata da mansão. Eu era o único que podia dirigir na época, e embora estivesse apreensivo, pensei que o fato de ter alguns amigos comigo não me assustaria. Ainda não sabemos se nossas mentes nos pregaram peças ou se realmente vimos e ouvimos o que vimos e ouvimos. uhum, Parece muito realista para não ser verdade, especialmente levando em conta os tipos de coisa que escutamos. Há um estacionamento em Moor Hall, mas antes de virar à direita para o estacionamento, tem um pequeno lago com um pouco de areia à sua esquerda. A pedido dos meus amigos, parei lá. Vou colocar foto do lugar que eles estacionaram, porque ele postou uma foto. uhum. Parei lá e estacionamos perto deste velho barco que está na foto abaixo. Claro, um dos meus amigos achou que seria uma boa ideia gritar "Bu!" assim que estávamos entrando no lago. Em um breve momento de silêncio. Já sabíamos que ficaríamos assustados facilmente aquela noite, mas podíamos ter passado sem isso. Eu tinha dado um soco. Ia ser reflexo, né, nem ser por querer, sabe, ia ser: "Bu! Ah, filho da puta!" Fim. Assim. Ia acontecer. Quando entramos, notei um par de velhos All-Star Converse na areia. Imaginamos que alguém havia jogado seu velho par de sapatos lá, porque eles foram destruídos. Os sapatos eram pequenos e pareciam ter pertencido a uma criança. Um dos rapazes no banco de trás abaixou a janela e colocou a cabeça para fora, mas não demorou muito para voltar. Ele fechou a janela imediatamente e disse que tinha ouvido crianças rindo à distância. Se fosse o mesmo amigo que havia tentado nos assustar antes, provavelmente nem teríamos nos incomodado. Como não era, saímos todos do carro para ouvir. Ainda não sei e tenho medo de voltar lá novamente no escuro, mas pensei ter ouvido as risadas também. Todos nós ouvimos. Voltamos para o carro e descemos até o estacionamento para abandonar o navio e começar a viagem a pé. Todos se obrigaram a jurar pelas vidas das mães e dos cachorros e pelas suas próprias que não haveria bagunça andando pela floresta, sem dar tapinhas nos ombros uns dos outros ou soltar gritos pela zoeira. Se quiséssemos passar pela casa, tínhamos que ter certeza de que não morreríamos de medo antes de chegar na porta. Tudo que tínhamos era a luz de merda de nossos telefones BlackBerry, o que já era mais que suficiente, porque realmente não queríamos saber se havia algo à nossa frente. Cada vez que alguém ouvia algo, era relatado ao grupo, o que significa que a cada minuto havia pelo menos 4 reclamações de barulho da nossa parte. É difícil saber se esses ruídos tiveram um efeito dominó nas nossas cabeças, mas ainda acredito que ouvi o que ouvi. Ainda assim, uma parte de mim se pergunta se tudo aquilo foi uma pequena parte da minha mente querendo acreditar. Ouvimos farfalhar, que é as folhas mexendo, né, gente, como se alguém estivesse passando, risos, assobios, além de avistamentos de flashes de luz e árvores e galhos se movendo enquanto caminhávamos pela floresta. Mas felizmente tivemos coragem de chegar a casa. Eu não tive coragem de entrar, não julgo, Não. mas um dos meus amigos foi inflexível em entrar e ver se voltaria vivo. Combinamos que uma pessoa entraria junto com ele e 2 ficariam do lado de fora, porque afinal não adiantaria nada fazermos tudo isso se nenhum de nós fosse voltar para contar a história caso acontecesse alguma coisa. Hum. Como tínhamos todos entre 17 e 18 anos, resolvemos decidir quem iria jogando pedra, papel e tesoura. Ganhei 4 dos 5 jogos, o que mostra o quão desesperado eu estava para garantir que não fosse um dos que precisariam entrar. A porta principal com grades não podia ser acessada, mas felizmente para os rapazes eles podiam escalar a brecha onde costumavam estar as janelas. Eu diria que eles estavam lá não mais do que 2 minutos antes de ouvirmos um deles gritar "foda-se", e em seguida seus 2 corpos pularam pela janela com tanta rapidez e eficiência que poderiam ter ganho ouro nas Olimpíadas. Ambos concordaram que ouviram uma criança cantando uma canção de ninar.
antes de ouvir uma porta bater. Es Ah. Nada está é mais assustador do que uma criança quando não existe uma criança no local. cantando uma canção de niná, ainda um lullaby, sabe. Ah, Dissemos que eles estavam brincando, mas eles nos garantiram que era verdade. Corremos de volta para o carro e não dissemos nada um ao outro até termos saído de Moor Hall. Contamos para nossas famílias e outros amigos sobre o lugar. E com certeza as histórias começaram a chegar, a ponto de sermos taxados de tolos por descermos lá sozinhos durante a noite. Era desconfortável, era assustador, mas não pensávamos que era perigoso estar lá embaixo à noite, embora outros ainda afirmassem o contrário. Levei 4 anos para voltar a Moor Hall. Dessa vez foi à luz do dia e minha namorada e meu cachorro estavam comigo. Eu contei a ela sobre as histórias assustadoras e a assustei completamente enquanto fingia que eu não tinha ficado tão assustado assim. Embora às 3 da tarde de um dia ensolarado de verão eu ainda estivesse apavorado. hum, Uma das muitas histórias que nos contam sobre Moor Hall inclui o misterioso túnel localizado abaixo da casa. Eu vou pôr uma foto do túnel. Do lado esquerdo, ninguém sabe para onde esse túnel leva e ninguém é corajoso o suficiente para descobrir. Agora você está proibido de entrar na casa. Talvez sempre tenha sido, mas nunca prestamos atenção às placas antes. Ao espiar pelas janelas escancaradas, ouvi aquela risada infantil que se tornou tão familiar naquela noite há 4 anos atrás. Fingi que não tinha ouvido nada, mas disse à minha namorada que tínhamos que voltar para o carro. Enquanto tirava minha cabeça de dentro da janela, senti como se alguém ou alguma coisa estivesse me observando. Eu apenas tive uma sensação de frio na parte superior dos ombros e no pescoço, embora fosse um verão irlandês acima da média, com cerca de 20 graus Celsius. Fiquei tentado a olhar para trás, mas também tive medo de fazê-lo. Nunca o fiz e acho que nunca mais o farei. E essa é a história de Moor Hall, gente. a gente precisa ir lá. Deus Eu me tô livre, Natália, você não ouviu tudo arrepiada. isso que eu acabei de contar? Eu tô arrepiada, tô morrendo de medo, mas eu quero ir lá. A gente tem que pegar um dia, quando você vier, a gente tem que ver se a gente aluga um carro e tal, É, eu pra ir. dirijo. Daí a gente tem uma cordinha entre eu e você, que é pra gente não se perder, sabe. Porque senão eu te largo lá. Não, tô brincando. Pega lá, Natália. Ai, Bom, gente, vocês estão gente, ouvindo que se eu sumir é porque a Natália me abandonando na moral. no Não, moral. gente, não, não vou largar. Mas, Bom, gente, que eu quero muito ir lá. Porque ah, e eu a vi enquanto você estava falando, daí eu fui na internet e dei uma olhada nas é um lugar muito bonito. a casa é lindíssima, é no meio de um monte de floresta. O Loch Carra, ele é muito bonito. Ele mal parece um lago, assim, Sim, é uma ele coisa parece muito bonita. parece aqueles lugares no Nordeste que se faz, tipo, aqueles mergulho em água rasa, sabe? É, eu tô vendo a plaquinha aqui do agradecendo a família pelo, Pelo papel que eh, você come, né? famine relief. É. É. É, então, agora o governo comprou a casa, eu imagino que eles queiram reformar e transformar ou num museu, como Hum, acontece com algumas casas daqui, ou num parque aberto à visitação, né. Hoje você pode andar pelo mato, assim, em volta, mas até onde eu sei a casa, como ela tem muito risco de desabamento, porque gente, a casa sim. explodiu real. Ela tá só uma carcaça, vocês vão ver as fotos, Ah. é perigoso entrar, né. Hum. Quem entra na casa, entra tipo, pula você tá quebrando a lei, mas assim, falam É. que mesmo na floresta em volta, porque o druida amaldiçoou o terreno inteiro, né. Uhum. Então falam que mesmo quando você anda naquela região à noite, você vê muita coisa mesmo sem nem entrar na casa em si, é tipo, Hum. um terreno bad vibes. Nossa, gente. A gente precisa levar uns pai de santo brasileiro pra fazer uma limpa, Tipo: sabe. "Druida, descanse. Descansa, amado. O Tipo, povo que você queria espantar já morreu, já mudou, o quan mundo já mudou". quantos anos foi que sim Foi em 400 depois de Cristo. mas gente, Faz faz 1.600 anos. faz 1600 anos. Então, pelo amor de Deus, amado, descansa, nenhum rancor vale isso. Mil e Tipo, seiscentos tudo anos bem de ter rancor. rancor, ser uma pessoa pere, sabe, mas, amado, se controla, segura tua vibe, segura tua onda. É, depois disso, depois que o IRA explodiu a casa, ninguém teve interesse em comprar, por isso que o governo comprou só em Uhum. 2018, vê. Ela ficou vazia, sem ninguém, tipo, a galera só não quis mais saber de 1922 até 2018. Uhum. Tipo, nope. A gente precisa levar um povo pra
O povo irlandês, você falou: "Não, deixa aí, não mexe com quem tá quieto", É. sabe. Explodiu, a justiça, tipo, fechou o círculo, o Porque se druida você mo também imagina se você leva, sei lá, um padre, ou um curandeiro, ou um exorcista, um pai de santo, deve ser igual jogar veneno no bueiro, assim, deve sair um monte, sabe, tipo, não eu tem acho que condições, tem que chamar, sei lá, tipo, muitos pra dar conta, porque um só não vai dar conta. eu acho que tem que achar alguém que manje das magia druida. Tem que ser, porque foi um druida que amaldiçoou, você tem que saber o que que foi colocado ali, né, tipo, e Gente, foi um druida que amaldiçoou à beira da morte, então assim, tem o elemento sangue, o elemento, tipo, o último desejo da pessoa, aquela energia com aquela é. raiva, aquela frustração, aquele medo, é Gente, muita de coisa. repente, essa é a minha nova carreira. Essa Druida, você vai virar uma druida. eu vou ficar especialista em druida pra ir Pode lá ser. quebrar a Ah, vira maldição. é o seu novo hobby. É. E daí eu faço um podcast lá. E foi assim que eu tirei a Você já maldição. mora na Noruega, já tem todo o estereótipo, daqui a pouco alguém vai chegar e vai te ver com um chapéu, com um mantinho, na sua floresta, sabe. Ouvindo Steve Nicks, estudando os druidas. Então, E foi assim que eu tirei a maldição de Morhol. Essa é meu novo objetivo de vida. muito bem, gostamos assim. Muito bem, eu adorei a história, muito Ai, que obrigada bom. pela dica, Vanderlei, muito obrigada pelo roteiro maravilhoso como sempre, dona Schmidt. Gente, desculpa o meu irlandês, eu sei que eu errei várias palavras, não é de propósito. Ela falou que ela Preciso erraria de propósito, tá, gente, não, antes não da falei. gravação. Ela falou assim, ela falou: "Vou errar tudo de propósito". Eu Como preciso se a criar gente não vergonha na cara. recebesse hate o suficiente, É, né. não, então. Eu preciso criar vergonha na cara e tentar aprender irlandês, pelo menos a pronunciar algumas palavras, sabe, porque é Hã. difícil. Ai, que dá uma preguiça, né. Ah, é que o problema é que, tipo, nem hoje você só acha, tipo, lugares que falem basicamente o irlandês nas Aran Islands, que são umas ilhas que ficam próximas de Galway, na Uhum, outra costa da Irlanda. uhum, Lá eles falam predominantemente irlandês, tanto que aquele filme que Colin Farrell estreou, acho que ano passado ou retrasado, que é os Banshees de Inisherin, foi gravado uhum. lá. Hã. É só lá e em algumas cidadezinhas muito pequenas daqui que são, assim, que tem, tipo, 500 pessoas e todas têm mais de 70 anos, sabe. Uhum. Porque infelizmente a coroa também erradicou isso daqui, né, era proibido, durante o domínio inglês era proibido você falar irlandês. Uhum. É o que eles Então fazem, né, eles tiram a sua identidade. então tem tão pouca gente que fala, Uhum. que você junta a preguiça falando: "Gente, mas eu vou usar como? Eu vou usar pra pronunciar as coisas Pra direito". quê? É, Eu preciso aprender espanhol, preciso aprender italiano, exato. preciso aprender francês e agora eu vou eu faço isso também. Mas, bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Conta aqui pra gente o que que você acha. Tem algum lugar assombrado que você conhece na sua cidade ou no seu estado que você queira recomendar pra gente fazer um Ai, roteiro? por Manda aqui favor, manda embaixo. aqui embaixo. E se você gostou desse episódio, se inscreve no canal, dá like, ativa o sininho para receber as notificações de vídeo novo. Aqui no canal tem vídeo novo todo domingo de manhã e na segunda-feira, às 6 da manhã do Brasil, já tem episódio novo no Spotify, Deezer, em qualquer agregador onde você encontra os seus podcasts. Yay! Certo? Então confere lá também. Beijos. Beijos. Tchau, tchau. Boa semana. E fica o teaser, inclusive, de que logo menos nós, as tias do True Crime, vamos usar essa Spirit Box em certos lugares assombrados da Irlanda, tá, gente? E se você é apoiador do Pátria, você vai ter acesso a esse material em breve. Yes. Eu só espero que eu não seja Yes. possuída pelo Nabucodonosor de novo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Patrimônio Criminal. Bem-vindos. Como vocês estão, jovens? A gente tá mais ou menos. A gente tá meio aloprada hoje, A mas gente tá tá tudo mais pra bem. lá do que pra cá. A gente tá meio aloprada, gente, mas tá tudo bem. A gente tá meio É. Aliás, um muito obrigada especial pra todo mundo que viu a gente ao vivo. A gente tá fazendo uns testes essa semana pra ver como é que é esse lance de entrar em live do celular e tal, que é um processo um pouco mais sim. simples, né.
Então obrigada, gente, por ter entrado e por ter ouvido nossas anedotas. E para Muito quem quiser, obrigada. nesse período de teste, a gente está disponibilizando essas lives, né, para todo mundo. E se você nos apoia, todas as lives que a gente já fez estão disponíveis exclusivamente para vocês. A gente faz normalmente live de Halloween, live de fim de ano, Sim, então tá teremos tudo lá. muitas lives no final do ano. E se você apoia a gente, muito obrigada pelo seu apoio. Se você ainda não apoia, você pode virar membro aqui do canal, ou ir até a Aurelo, ou mandar um Pix. Mas se você não tiver dinheiro, porque a vida não é fácil para ninguém, Não, não é. simplesmente se inscreve no canal, dá um like, dá um joinha, dá um comentáriozinho, fala: "Ê, potrancas!", fala qualquer coisa e compartilha se você gostar desse vídeo, se você gostar dos nossos vídeos, compartilha com seus amigos, espalha a palavra. Isso já ajuda Sim, demais a gente e custa $0 para você. exatamente. Vale lembrar também que a gente está concorrendo como finalista do prêmio Melhores Podcasts do Brasil. Então, se você quiser nos ajudar votando também, é super rápido, totalmente de graça, é só clicar na categoria de crimes reais e investigativo e escolher PA criminal ou pátria amada criminal. Rápido, de graça e ajuda a gente, porque se a gente tem um prêmio que a gente tem a possibilidade de ganhar, não interessa que prêmio seja esse, a gente quer. A gente nunca ganhou nenhum prêmio, vai ser nosso primeiro e a gente é completamente independente, então vai ser isso seria muito legal, né, que isso Seria muito acontecesse, vamos legal. torcer. Se você votar em uma pessoa que, se a gente ganhar, sem empresário, sem agente, sem editor, sem assistente, sem diarista, sem clínico geral, sem energia, sem serotonina, sem dinheiro, sem nada, e a Sem gente perspectivas de ganhar, futuro. sem perspectivas de futuro, sem saúde mental. Gente, olha, imagina a gente ganhar um prêmio nessas condições. É o equivalente a ganhar maratona de chinelo. Pois é, então, se você puder, vota na gente, e se você não puder, Deus te abençoe, de uma outra forma. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, então, para quem quiser nos ajudar, quem quiser e puder. Isso. Então, gente, estamos em outubro, né, o mês mais trevoso do ano, o melhor mês do ano. E seguindo a nossa tradição de Halloween, de contar casos obscuros com uma pegada um pouco sobrenatural, a gente vai falar sobre um dos casos de fenômeno espiritual mais famosos e importantes do século XX, tá? Vamos falar sobre os rostos de Belmez. Uh, curioso, curioso. Curioso? Você conhecia esse caso, né? A gente tá gravando pela segunda vez, gente, porque a gente começou a primeira vez, eu estava sem o microfone. Eu só percebi quando a gente estava quase em 5 minutos de vídeo, mas na primeira gravação a Nath comentou que ela já ouviu falar dessa história, pelo menos ela está Já ouvi, eu familiarizada. ia tentar eu pensei em fazer esse caso, só que eu nunca nem comecei a pesquisa, então eu só ouvi falar, assim. Meu, esse caso eu vi pela primeira vez quando eu era criança, na Globo. Eu não lembro que programa que foi, mas algum programa de televisão brasileiro fez um especial sobre esse caso. Hum, Eu ok. lembro que eu vi isso na TV, e eu lembro que na época eu fiquei fascinada. Só que Sim. aí, né, o tempo passou, eu esqueci e tal, e aí pesquisando, pensando em temas que pudessem ser trevosos, sem explicação e tal, eu lembrei desse caso, pensei: "Gente, deixa eu pesquisar". E aí, achando mais coisa, quando eu vi, eu já estava completamente focada e o roteiro já tinha saído. Ai, que delícia. Me conta, me conta, me conta. Nossa, ai, conto. Gente, eu achei esse caso muito fascinante. Todas as fontes que eu usei estão na descrição do vídeo também, tá, gente? Só pra vocês saberem. Então, hoje nós vamos para as montanhas da Comunidade Autônoma da Andaluzia, no sul da Espanha, mais especificamente para a cidadezinha de Belmez de la Moraleda, Hum, que na época da nossa história, no início dos anos 70, tinha cerca de 2.900 habitantes, que é uma cidade pequena até para os padrões da Europa, né, que a gente já comentou sim. algumas vezes, aqui tem várias cidadezinhas de tipo, que Tudo é são só pequeno algumas aqui. ruas. É, É, mas é tudo até muito para os pequenininho. padrões da Europa, 2.900 é bem pouco. 2000 hoje tem menos ainda, hoje tem 1.500 e pouco, a cidade está diminuindo. Nossa, que chique. Ah, não, isso acontece muito, tanto na Espanha, acontece sul da Espanha, sul da Itália. Com a União Europeia, a galera que tá em idade de trabalhar, em idade de fazer Hum, faculdade e tal, sai, tá, né. tá saindo, é Você verdade. vai pra cidades maiores, então a galera normalmente ou fica dentro da própria Espanha, vai pra Hum, Madrid, vai pra Barcelona, ou vai pra Alemanha,
pra Inglaterra, agora não mais pra Inglaterra, né, por causa do Brexit, mas Ia pra então Inglaterra. ia pra Inglaterra, agora vai pra Irlanda também, pra em busca de oportunidades e salários melhores, né, Hum, maiores, então, infelizmente é uma coisa muito comum. O que explica inclusive, talvez vocês já tenham visto, essas campanhas de tipo: "Compre uma casa na Itália por 1 euro". sim. Existem até consultorias, né, que Eu já prestam quase serviço pra comprei uma casa na Itália, eu já porque fiquei bem tentada. porque eu vi um artigo desse, e daí eu comecei, sabe quando você entra no rabbit hole, você tá naquele dia que você fala: "Ai gente, queria dar uma guinada Na minha vida, cada na uma minha vida", como se eu fosse chegar na Itália sem falar italiano, ia chegar lá com uma casa toda velha pra eu reformar, que era esse esquema, era pra você é, mas podia é ter a sempre assim. casa pra você renovar a casa. E eu falei: É. "Nossa, eu amo renovar, eu tô renovando minha casa, então eu adoro", né. Só que daí eu nem terminei a minha aqui na Noruega, eu falei: "Ah, vou pra Itália agora, eu vou dar uma guinada na minha vida, uma mudada de ares". Eu entrei nesse rabbit hole, eu falei: "Gente, pode acontecer comigo, mas quem sabe um dia". É, então, aqui, eu sei que eu não seria uma boa candidata, assim, porque eu não entendo nada de obra, eu não sou uma boa reformadeira. Só de pensar em reformar uma casa muito antiga me dá ansiedade, porque eu vou pensar que eu vou fazer alguma besteira e a casa vai cair comigo dentro. Não, é maravilhoso, minha casa é de 1860, eu tô Ah, mas é que reformando. você, tem habilidade com essas coisas, eu não tenho. Você vai na casa da Natália, ela: "Não, eu que lixei e pintei esse móvel". Imagina que eu vou saber lixar e pintar um móvel. Não, eu que martelo, eu não sou talentosa, assim, eu sou a pessoa que você leva, que você tem mais trabalho porque ela cai, ela corta o dedo fora, eu sou essa pessoa. Não, eu sou reformadeira, eu gosto. É, eu não tenho esse Sou dom, marceneira. infelizmente. Eu admiro muito quem tem, mas não é meu caso, eu sou muito desajeitada com essas coisas. Nerdagem, coisa de computador, você pode pedir o que você quiser pra mim, que se eu não sei, eu sei que eu consigo aprender. Agora, você saiu da esfera dos PCs, dos livros, você chega na vida real, eu sou um fracasso, um desastre. Eu sou um É o desastre em apocalipse. tudo que tem que preencher uma ficha. Tudo que é tipo renovação de passaporte, imposto. Eu só comprei minha casa porque eu comprei com meu ex, gente, porque eu nem lembro do contrato que eu assinei. Eu sei que eu dou dinheiro para o banco, eles me deixam morar aqui, é isso que eu sei. Tudo que é, assim, de burocracia, eu não sei nada. Não sei nem Aí, como tá eu vendo? fiz A meus gente se documentos. A complementa. gente se complementa, porque até meu CPF, até hoje eu não sei como eu tirei meu CPF. Eu só sei que eu fui lá, a pessoa falou: "Ó, tá aqui", eu falei: "Beleza, obrigada". Até hoje E é isso. eu não sei de nada. Eu sou muito ruim com isso, qualquer tipo de burocracia. Mas enfim, a gente Mas já enfim, divagou. mas não tem problema, tá vendo? É um tema interessante, mas bem. Então, nessa cidadezinha, na rua Caia Real, né, na Rua Real número 5, vivia a família de agricultores Gomes Pereira, formada pela Maria Gomes Câmara, o marido dela, o Juan Gomes Pereira, e o filho do casal, que era o Miguel Gomes Pereira. Hum, Algumas fontes dizem que o casal tinha mais filhos, mas eles não aparecem na história, eu imagino que eles não moravam mais na casa quando tudo aconteceu, então a gente não vai falar deles. Mas tem gente que diz que tinha mais gente da família. Então, no verão de 1971, mais especificamente no dia 23 de agosto, a Maria estava preparando o almoço, como ela fazia todos os dias, quando ela viu uma mancha estranha no chão de madeira da cozinha. hum, E aí ela se aproximou e viu que a mancha parecia muito com o rosto humano. tá. E assim, num primeiro momento, ela ficou fascinada pelo rosto, porque ela falou que parecia lembrar muito o que eles chamam de o Santo Rostro da Catedral de Jaén, que é uma relíquia sagrada da Igreja Católica que, segundo a tradição, seria o véu com o qual a Verônica limpou o rosto de Cristo ao caminho do Calvário. É muito específico, eu gosto quando é É. bem específico. Sim. Ou é que era uma cidadezinha extremamente católica da Claro. Espanha, em que eles estudavam e visitavam esse tipo de relíquia, né. Sim. Então, basicamente ela viu aquele rosto e lembrou de Jesus no começo. Tá. Ela lembrou bem da relíquia que fica exposta na igreja lá na Catedral de Jaén. Mas assim, pouquíssimo tempo depois, ela percebeu que a mancha teria começado a mudar de forma, Oxe. transformando-se em uma carranca perturbadora, começou a fazer uma careta para ela.
assustada, ela ficou gente, começou que era Jesus, depois não era mais, ela não Ai, sabia o que que deixei era Jesus aquilo. bravo. É, tipo isso. Aí ela antes ela estava maravilhada, depois a mancha começou a deixar ela nervosa. É claro, se eu deixo Jesus bravo, eu vou ficar eu vou ficar desesperada, que eu É, fiz? então. E aí, que ela fez? Ela pegou água, sabão e começou a esfregar o chão, mas a mancha não saía. Hã. E aí, nisso, o José e o Miguel chegaram em casa, ela contou o que tinha acontecido e eles tentaram limpar a mancha com alguns outros produtos mais fortes, mas nada adiantava, não saía, aquela mancha não saía, não tinha solvente que tirasse aquela mancha. Péssimo. E assim, sabe quando você se dá uma tarefa e você não consegue fazer, e assim, nem é uma tarefa tão relevante, nem tão importante, mas você fica tão frustrado de não conseguir fazer que por algum motivo é pessoal, e aí você precisa resolver aquilo, senão você não vai conseguir dormir à noite? E não tem diferença nenhuma na sua vida, mas é Não, não aquela tarefa tem. que você vai fazer. É isso. Sim. Virou uma questão de honra para esses 2, porque a mancha não saía, não Ela saía. com uma britadeira tentando É tirar. tipo isso, porque eles decidiram arrancar todas as tábuas do assoalho usando picaretas, e eles trocaram todo o chão da cozinha por cimento batido, e o rosto finalmente desapareceu. É isso. "Uh, ok", Graças a Deus, eu só precisei quebrar a casa inteira. exatamente. Uma semana depois que a obra foi completa, né, que a obra terminou, o rosto voltou, Filho da mãe. com com uma expressão mais pistola do que nunca. É claro, alguém coloca uma britadeira, umas picareta na tua cara, te tira de onde você estava, encimenta a sua cara, você tem que voltar mais bravo. Você tem que reagir, né. Claro. E não demorou muito para que outros rostos começassem a surgir. Ai, meu Deus. Primeiro no chão da cozinha, depois no chão de outros cômodos da casa. Tá vendo? Ó, agora ele tá bravo e trouxe os parça. Trouxe os parça, porque você mexeu com o rosto errado do cimento. Cada rosto tinha expressões e traços diferentes. Alguns eram claramente femininos, outros masculinos, alguns tinham cabelos compridos, outros cabelos curtos, alguns tinham expressões sérias, outros expressões tristes. E gente, começou aí um período é engraçado, tipo, mas não é. Não, é engraçado, mas Porque é engraçado pra gente que não tá nessa situação, porque pra quem tá nessa situação deve ser desesperador. sabe aquela situação que parece uma dramédia? Sim. Por quê? Eles ficaram putos e começaram a quebrar o chão de todos os cômodos. Eles começaram tipo, o próprio chão da cozinha em que as manchas voltaram, eles quebraram e passaram mais cimento. Aí começou um processo em que eles começaram a quebrar todo o piso de madeira da casa e trocar por cimento, e começaram a quebrar o cimento para tentar tirar aquelas manchas dali, e não sumia. Sempre que eles conseguiam completar a tarefa, tipo, por algum tempo os rostos sumiam e depois eles reapareciam. Alguns dos rostos, não eram sempre os mesmos rostos, alguns dos rostos que eles tiravam na base da picareta, nunca mais apareciam, mas eles eram substituídos por rostos com expressões diferentes. Tá. Você tem fotos pra eu ver esses Tenho, vou rostos? te mandar. Eu estava pensando que era infiltração, mas gente, não é. Não, não é. Não, são Mas a gente vai rostos. chegar lá, a gente vai chegar lá. Porque a notícia se espalhou como fogo por aquela pequena comunidade religiosa, você tá vendo? Gente, tem uns que são uns quadros artísticos, umas coisas bem É. eu estava rindo aqui, porque eu estava imaginando, sabe quando tem uma infiltração e você fala: "Olha, Não, Maria". era em lugares assim, É. e você vai ver, a gente vai chegar lá, porque, todas as possibilidades foram analisadas. Não, porque tem gente que tem uma mancha e daí você tem: "Olha, Maria, mãe de Jesus", e daí você tem que ficar tipo É quase uma prova de Rorschach, né, que você tem que adivinhar o que que a mancha significa, mas não, então, são rostos bem nítidos, é vocês vão ver tipo as Jesus imagens, na né, bunda do gente. cachorro, lembra de Jesus na bunda do cachorro? Na Lembro. bunda do corgi? Então, mas não, esses rostos são rostos, são rostos. Não, são rostos bem definidos mesmo. São. Então, né, a família estava nesse caos de tampa o rosto, cobre o rosto, bate o cimento, o rosto volta. E logo a notícia se espalhou como fogo por aquela pequena comunidade religiosa, e
Logo, um monte de gente começou a visitar a casa, alegando que Belmez tinha sido agraciada com um milagre. A família Pereira, por outro lado, estava cada vez mais incomodada com o fenômeno e, seja por desespero, seja por teimosia, seguia quebrando o chão e trocando cimento por cimento novo, sempre em vão. Nossa, gente, a Even família vai à é, falência, só pois é, quebrando e rejuntando, quebrando e rejuntando. pois é. Eventualmente, o prefeito da cidade, um homem chamado Manuel Rodrigues, resolveu intervir, proibindo que os Pereira continuassem quebrando o piso e solicitando que peritos fizessem uma visita técnica à residência, removessem os rostos e levassem eles para que a composição fosse estudada. Tá. O objetivo era procurar por vestígios de tinta ou quaisquer outros materiais que pudessem indicar que os rostos tivessem sido pintados à mão por alguém. Hum, É, pelo que rolava em boca miúda, o prefeito meio que sabia que era uma coisa legítima, porque ele estava acompanhando o que todo mundo estava tipo, o desespero da família, né, e os uhum. gastos da família com, tipo, cimento e tudo mais. Só que ele já antecipou o potencial que aquilo tinha para o turismo da cidade, e ele meio que queria que já passasse por perícia para que aquele acontecimento ficasse meio que à prova de qualquer fraude, de qualquer contestação e tal. Visionário. Sim. Cidade dos A pe rostos. Pois é. Então, a perícia se revelou inconclusiva, porque não foi detectado nenhum tipo de tintura, mas também não se pôde afirmar com certeza qual que era a origem daquelas manchas. E aí, o Manuel pensou na mesma coisa que você, infiltração. Uhum. Então, ele ordenou que a estrutura da casa fosse escavada, e um buraco de 2,80 m foi aberto na cozinha da casa, numa tentativa de entender se tinha algum cano ou se tinha qualquer coisa lá embaixo que pudesse Infiltração, ah. explicar as manchas. E, surpreendendo a todos, um esqueleto de homem foi encontrado exatamente no lugar em que os rostos começaram a aparecer. Segundo a perícia, tratavam-se dos restos mortais de um homem pequeno, falecido no século XII. Então, a partir desse esqueleto, o prefeito, né, e os peritos que ele contratou passaram a fazer uma pesquisa aprofundada nos registros religiosos do povoado. Essa pesquisa revelou que a casa da família Pereira foi construída em cima de um antigo cemitério, onde antes ficava a casa paroquial de uma igreja. Tanto que a casa também era conhecida como a casa do bispo, a casa deles. Era uma como se fosse tipo uma casa em que antes ficava. Ah, tudo bem que, É, assim, a Europa inteira é construída em cima de um cemitério, é, né, mas tudo bem. E o sim. que que aconteceu com os bispos? Então, por volta do século XV, essa casa, chegou a abrigar um inquisidor que, segundo rumores, teria torturado e sacrificado mulheres e crianças em nome da religião. Enfim, acharam essa informação nos registros que eram, né, nos registros da igreja referentes à antiga casa paroquial. Enquanto eles estavam procurando mais informações, as imagens do número 5 da Caia Real, que passou a ser conhecida então como a Casa dos Rostos, se espalharam pelo mundo e a cidade chegou a receber mais de 10.000 visitantes por fim de semana. Caraca. Eles iam para a cozinha da Maria, imagina, a galera, 10.000 pessoas por fim de semana na cozinha da sua casa. Eles iam então para a cozinha da Maria para ver o que alguns consideravam um milagre e outros uma prova definitiva da existência de fenômenos sobrenaturais. Mas ela estava lucrando, ela estava pegando umas entrada pra ver essa casa? Então, eu não sei quem estava, alguém devia estar lucrando, não sei quem, a gente vai falar um Porque pouquinho disso também. 10.000 pessoas é Hã. é uma bilheteria considerável. Nessa altura, eu não sei se tinha nada organizado, viu, eu não sei se eles estavam cobrando entrada, eh, até porque na Isso no Brasil já época tinha os cara com os isopor vendendo passando, cerveja, vendendo já estava cerveja, água, tocando. camiseta, toalha do Lula É, na porta da menina, na porta sim, da mulher. pois é. É empreendedorismo. Bom, em abril de 72, cerca de 8 meses depois do aparecimento do primeiro rosto, o professor e estudioso paranormal Herman de Argumosa, que é fundador e diretor do Instituto Internacional de Investigações Parapsicobiofísicas de Madrid, Para fancy, psicobiofísicas. biofísicas, Chiquérrimo. Ele estuda pois tudo. é, todos os fenômenos que não têm uma explicação racional.
Sim. Ele ficou sabendo e ele decidiu percorrer os mais de 400 quilômetros que separam, né, ainda existe, Madrid de Belmez para conferir o caso pessoalmente. E em sua pesquisa, ele não só confirmou a existência do cemitério do século XII no lugar, como encontrou registros históricos que afirmavam que no século XVI, o então governador da cidade de Granada teria assassinado 5 pessoas de uma mesma família, que teriam sido emboscadas onde hoje seria o terreno da casa. Hum. Ou seja, vários crimes aconteceram nesse lugar, né. Sim, Tinha o cemitério, tinha o inquisidor que supostamente torturava pessoas e teve esse governador que teria matado 5 pessoas da mesma família. sim. E terminada a pesquisa histórica, ele deu início às investigações paranormais. O primeiro passo consistiu em analisar a casa usando uma Spirit Box, que, como a Nath já comentou no episódio 261 sobre a casa de Wills, que está linkado na descrição, é basicamente um equipamento que transmite em rápida sucessão frequências de rádio que mudam aleatoriamente. Hum, Acredita-se que as entidades paranormais possam manipular a aleatoriedade do dispositivo para criar trechos de diálogo com o intuito de se comunicarem com as pessoas que se encontram no ambiente. E fica o teaser, inclusive, de que logo menos nós, as tias do True Crime, vamos usar essa Spirit Box em certos lugares assombrados da Irlanda, tá, gente? uh, E se você é apoiador do Pátria, você vai ter acesso a esse material em breve. yes. Eu só espero que eu não seja Yes. possuída pelo Nabucodonosor de novo. Nossa, pior que eu comprei essa Spirit Box, ela chegou e eu comprei o Spirit Box e o medidor de EMF, né. Hã. E aí eu estava falando pro meu irmão: "Comprei Spirit Box", ele: "Nossa, liga aí", eu falei: "Eu não". Aí ele: "Por que que você comprou?" Eu falei: "Ah, tô esperando a Natália chegar, eu não vou usar isso na minha casa sozinha". Aí ele: "Como não?" Ele falou: "Nossa, eu ia ter muita curiosidade". Eu falei: "Imagina, eu não tenho Não. curiosidade nenhuma. Eu sou uma total avoidant, eu tô evitando, tá guardado na Eu gaveta". gosto que a gente é super cética e ao mesmo tempo a gente acredita em tudo. Ai, eu não vou arriscar, eu não vou porque todos esses casos que a gente vê, a pessoa estava num momento difícil, de alguma forma ela A abriu gente tá espaço. sempre no momento Então, difícil. é a minha É, abriu eu vou falar disso no episódio dos Warren. mas enfim, Hã. é um aparelho bem interessante, a gente não vai fazer nada aqui em casa, mas a gente vai para outros lugares Sim. testar, né, lugares Com muito assombrados, a gente respeito, a gente tá iniciando a nossa carreira de caçadora sim. fantasma, de caça-fantasma, É, a mas a gente vai gente monitorar, tá, gente, a gente não vai provocar ninguém, nada, a gente só vai ver se tem alguma coisa ali, observar a gente de só vai forma observar. cética e, né, muito plena, de muito bom tom. Sim, e eu já acho que eu vou ficar com medo, então Eu assim, a também. gente Eu é. talvez eu seja possuída pelo Nabucodonosor de Não, novo. sei, não fa bate na madeira, Natália, não vai ser possuída por ninguém não, vai que tem o Nabucodonosor no caso, a gente não sabe. Eu te falei que eu chamava ele de Nabuco do Senhor, né. Sim, você tinha que ter me Eu contado isso antes, porque Nabuco do Senhor é melhor que É melhor do que Nabucodonosor. então, eu ficava repetindo, eu falava: "Nossa, o Nabuco do Senhor, o Nabuco do Senhor", até que uma menina falou: "Nabucodonosor, sua doida, do que você tá falando?" Eu: "Ah", e eu achei que eu tinha sido Ai, gen possuída, porque eu fiquei tendo pesadelo com ele uma semana, eu fiquei tendo pesadelo depois que a gente fez a brincadeira da caneta e deu é Nabuco do bom a Senhor. gente, depois que a gente voltar, é bom a gente passar Sage Palo Santo na gente, pra você não levar de volta o que quer que a gente tenha visto ali, porque a gente não Sim, sabe, a gente eu não vai tenho eu provocar. tenho palo santo na minha casa e tenho sage, só que a minha casa é de 1860. E daí, olha a minha lógica, eu nunca ouvi nada nessa casa, eu nunca vi nada, mas uma casa de 1860 provavelmente já aconteceu muita coisa, concorda? Sim. Então eu fico pensando, como eu nunca ouvi nada, eu não passo sede na minha casa e palo santo justamente para não confrontar ninguém que tá dormindo. Claramente Justo. eles estão de boa aqui, entendeu? Mas bem, voltando ali pro professor Herman, ele ligou então a Spirit Box e ele se deparou com diversas vozes falando ao mesmo tempo, no que ele descreveu como, entre aspas, "uma mistura de inferno e bordel". Ok. E o que normalmente não acontece, gente. Normalmente, quando você usa esse tipo de equipamento, você vai ter algumas frases, aleatórias, assim, não tem várias vozes ao mesmo tempo, normalmente, porque o equipamento funciona buscando uma frequência de rádio por vez, né.
Então foi uma reação em comum. Sim. Pouco tempo depois, em 6 de junho de 72, né, daquele mesmo ano, ele testemunhou o aparecimento de um rosto no chão. Ele viu esse rosto aparecer e ele viu o rosto mudando de expressão aos poucos ao longo do dia. Ai, eu tô toda arrepiada, Renata. Ele ficou tão impressionado que ele passou a alugar um quarto na casa da família, onde ele viveu por algumas semanas estudando a casa. Eu teria ficado bem longe da casa da família. Eu teria estudado online, EAD. É porque você vê, né, era o interesse do cara estudar e o cara testemunhou, provavelmente Sim, mas eu foi não ia uma das dormir pe lá não, filha. Eu ia ficar no hotelzinho do lado, ia chegar lá de dia e falar: "Oi, entidade, tudo bem? Vamos estudá-la". mas é que eu acho que Agora ele eu não queria ia ver dormir mais, lá. né, porque quando você não tá lá, É, você não sabe que horas que vai aparecer, não tinha um é, padrão para o horário. Se você o melhor jeito de você acompanhar, a maior de ter chances, né, de você é. acompanhar aquilo em tempo real é você ficar lá, né. Será que essa entidade se atacha em você? Se anexa em você? Então, Se anexou nesse nele? período oi? Se anexou nele? A Não, entidade? calma. Não? Ah, tá. Calma, É calma, que você não. falou "então", daí eu falei: "Ai, meu Deus". Não, é que você perguntou: "Então será que se essa entidade se anexa em você?" Eu falei: "Então, vamos falar disso mais tarde". Hum, E nesse período em que ele ficou lá, ele solicitou que a cozinha da casa fosse lacrada, para, nas palavras dele, tentar descobrir por esse procedimento qual é a função do elemento humano, se neste caso houver, dentro do fenômeno que nos preocupa. Ou correto. seja, ele queria ver se esses rostos aumentavam ou diminuíam ou sumiam quando não tinha gente transitando na cozinha. Hum, Então, a cozinha foi lacrada e a prefeitura financiou a construção de uma cozinha completamente nova para os Pereira, como uma forma de compensar a família pelo transtorno. uhum. Então a gente sabe que pelo menos uma cozinha nova eles ganharam com essa história. Sim. E, gente, um parênteses, tá, logo os rostos começaram a aparecer nessa cozinha nova também, Ai, gente, eu ia ficar brava com esses rostos. esses rostos. Esses rostos, como diz o É. Diva Depressão, eu ia ficar muito brava. Pô, Sim, uma cozinha nova, sabe. é, pois é. E com esse tempo que ele ficou lá observando o dia a dia da família e o aparecimento de novos rostos, o professor percebeu um padrão. Os rostos pareciam reagir ao estado emocional da Maria, mudando de expressões conforme o humor dela melhorava ou piorava. Eita Maria. As expressões ficavam mais sérias e fechadas quando o humor dela estava pior, e mais brandas quando ela estava bem. Isso levou tanto o Herman quanto outros pesquisadores paranormais que estudaram a casa, né, depois dele, a acreditar que a Maria seria o pilar espiritual da casa, como se ela tivesse alguma energia que por algum motivo conversasse com as almas de quem já morreu ali, de quem ou de quem já viveu ali, a gente não sabe, e que, a presença espiritual dela faria com que esses rostos surgissem, tipo, como se ela desse força para essas almas que estivessem ali embaixo. Hum. Tanto que havia quem teorizasse que os rostos sumiriam quando ela morresse. E, como é normal em casos envolvendo atividade paranormal, teve quem alegasse que os rostos de Belmez eram uma fraude criada pela população da cidade em busca de dinheiro, Tá, como sempre tem. sempre tem. Tá bom, obrigada. E gente, a situação chegou num nível, assim, o caso ficou tão famoso que, com o intuito de provar a fraude, o então ministro do interior, o Camilo Alonso Vega, na época, né, enviou para o psicólogo José Luiz Rordan, acompanhado de uma equipe para investigar o assunto. Hum. Depois de visitar a casa, ele afirmou o seguinte: "Voltamos convencidos de que tudo era uma pequena fraude. Embora não acredite que a dona da casa, Maria Gomes Câmara, seja responsável. Para nós, não havia evidências de que era um fenômeno paranormal. As faces foram feitas, uma com silicato de cálcio diluído e outra com uma mistura de fuligem e vinagre. É o que afirma o relatório que deve estar em poder do atual Ministério do Interior." Em resposta à declaração do José Luiz Rordan, o Herman de Argumosa disse: "O fenômeno é autêntico e, como tal, sua causa paranormal, ou seja, sem qualquer explicação dentro da física natural. Em minha opinião, que coincide com a repetidamente expressa publicamente pelo professor Hans Bender da Universidade de Freiburg, em Breisgau,
Assim como por outros cientistas, a causa dessas teleplastias extradimensional está fora do nosso espaço e tempo. E assim, muito embora a explicação do José Luiz Jordan, né, que foi o cara que foi enviado pelo ministro do Interior, pareça extremamente racional e verossímil, o relatório dele viria a ser amplamente refutado pela comunidade que estuda fenômenos paranormais. Hum. Por quê? Esse caso tem um plot twist ao contrário, né. Porque o Jordan, né, o Jordan, ele era um técnico em telecomunicações e autoproclamado pesquisador paranormal que ganhou notoriedade na década de 70 por sua afiliação com o regime franquista. Vale lembrar que na época da nossa história, a Espanha estava sob o governo totalitário do general Francisco Franco, nossa, eu tô péssima hoje. Caracterizado pela censura rigorosa, pela propaganda nacionalista e pela forte influência do catolicismo. Uhum. O José Luiz caiu nas graças do regime por denunciar dezenas de colegas por práticas consideradas subversivas. E isso não sou eu falando, isso é ele mesmo falando, porque nas próprias palavras dele, ele conta: "Havia um agente da Brigada Social que conheci na fé católica, uma entidade da Companhia de Jesus liderada pelo padre Sanches de León. Dedicamo-nos a denunciar as autoridades franquistas, protestantes, testemunhas de Jeová, rotarianos, maçons, O que que é o rotariano? do Rotary Club". O que que é o Rotary Club? É aquele clube que faz, tipo, tem umas missões de caridade, uns projetos sociais, sabe? Não, nunca nem ouvi falar. Nossa, lá em Pirassununga tinha um. Eu não Hum. sei muito bem o que eles fazem, mas eu sei que eles fazem umas feiras beneficentes, uma coisa assim. Ah. Eu acho que é um clube um pouco parecido com a maçonaria, mas sem o elemento, tipo, sem os rituais da maçonaria e tal. Tá. Bom, foi graças a essa atividade de caguetagem que ele teve permissão para prosseguir com suas pesquisas paranormais sem ser incomodado. Hum. Inclusive em algumas das fontes eu encontrei a informação de que ele chegou a ser nomeado vice-presidente da Sociedade Espanhola de Parapsicologia na época, mas como tudo envolvendo regimes ditatoriais, é muito difícil encontrar informações claras sobre qualquer coisa que não seja propaganda, né. O que é fato e é o motivo pelo qual quase não se fala mais dele hoje, pelo qual ele foi amplamente desacreditado, foi que em 1993, quase 20 anos depois do fim da ditadura do Franco, ele caiu em desgraça ao confessar seu envolvimento no que ficou conhecido como o Humo Affair, ou o incidente de Humo, no qual uma série de cartas e ilustrações teriam sido enviadas por extraterrestres do planeta Humo a 6.700 pessoas da Espanha entre os anos de 66 e 88. E assim, gente, esse é um caso que, se vocês curtem ufologia, é um caso que vocês devem conhecer, porque por muitos anos foi considerado um incidente ufológico gigantesco na Espanha, em que um monte de gente recebia cartas desse extraterrestre do planeta Humo, detalhando a tecnologia do futuro. Então, em A 93 tecnologia do futuro é uma carta. é tipo isso. Não, e tinha ilustrações, ele desenhava como eram as coisas do futuro, sabe, umas ilustrações coloridas. Perdoe-nos, não há fotos no futuro. É tipo isso. Então, o José confessou ser o autor das cartas. Ai, que brega. Pois Ai, é, José. alegando tê-las escrito para testar sua teoria de que a paranoia seria a motivação de 80% da humanidade para acreditar em fenômenos paranormais. Mas vale ressaltar que ele nunca publicou nenhum livro ou estudo sobre essa teoria, tá? Então, muito provavelmente foi uma desculpa Ele que era ele só um inventou, troll. né? É. E por conta disso, por conta dessa confissão, né, ele foi como que você vai confiar? É, não. É, Depois então, ele dessa, é. Ao que tudo indica, foi um pouco de recalque da parte dele, sabe, tipo: "Como assim vocês estão dando atenção para os rostos de Belmese e não para os ETs de Humo?". os ai meu Deus, gente, que brega. Enfim, ele Hã. foi relegado, foi até muito difícil achar porque quando eu estava pesquisando esse caso, eu queria muito achar uma perspectiva cética, alguém que tivesse conseguido achar algum indício de alguma coisa. E a única coisa que eu achava era essa citação dele e eu pensei: "Gente, eu preciso descobrir quem é esse cara, né".
E eu acho que é meio de propósito, muita informação sobre ele não existe, assim, eu acho que o mundo meio que quis esquecer, sabe. Ele acabou sendo relegado à infâmia e ao esquecimento até o dia da morte dele em 2014. Hum. Então não dá pra gente levar o relatório dele muito em conta, até porque também o Ministério do Interior da Espanha nunca apresentou esse relatório, ele só disse que ele entregou o relatório, E não buenas. sabemos Tá, o que a gente não sabe nada sobre esse relatório. tá. Em setembro dos an de 1990, o Instituto de Cerâmica e Vidro recolheu amostras dos rostos e os submeteu a testes granulométricos, mineralógicos esse é um quando a gente tá cansado só vem palavra difícil pra gente falar, né. Mineralógicos? Então foram testes granulométricos, mineralógicos e químicos. Tá. E o resultado foi que não tinha nenhum vestígio de tinta em qualquer parte das amostras. Hum. Esses resultados foram questionados também por céticos que alegaram que a pesquisa não detalhava quais partes do rosto tinham sido analisadas. Em 93, um artigo escrito pelo Luiz Ruiz Noguês, publicado na edição de julho do Journal of the Society for Psychical Psychical. O P é for mudo. Psychical for Psychical Research, revelou que foram detectados cátions de zinco, chumbo e cromo em amostras do cimento recolhido na casa. Esses materiais, são comumente utilizados na fabricação de tinta, eh, e no artigo o Ruiz Noguês, afirmou também que o chumbo poderia causar colorações escuras difíceis de serem detectadas. Hum. Ainda assim, esse estudo se revelou inconclusivo, porque ele não podia confirmar com 100% de certeza nem o uso de tinta, nem a existência de um fenômeno sobrenatural. Então, basicamente, a única coisa que esse estudo pôde confirmar foi a presença de cátions de zinco, chumbo e cromo em amostras do cimento. Tá. A Maria Gomes Câmara faleceu em fevereiro de 2004. Porém, contrariamente ao que foi previsto pelo professor Herman, os rostos não só continuaram aparecendo, como se multiplicaram, aparecendo também numa outra casa, localizada a poucos metros do número 5, na propriedade onde a Maria nasceu. É. Eita. Em 2014, um programa de jornalismo investigativo espanhol chamado Quarto Milênio decidiu fazer mais testes com o intuito de desmascarar de uma vez o caso dos rostos de Belmez. Hum. E para isso, eles chamaram o gerente-geral da médico e doutor em engenharia química, é um homem chamado José Javier Gracenea, devo ter falado errado, perdão, Gracenea, e o Luiz Alamancos, que é um criminalista forense, presidente do gabinete pericial Inveval, desculpa, Impeval, e o diretor do Instituto Espanhol de Criminalística Aplicada, Hum. que extraíram amostras das faces com autorização do Juan Gomes Pereira, né, que é o dono da casa, e as levaram para serem analisadas em um laboratório especializado. A análise final concluiu que as imagens não foram feitas com tinta. E, de acordo com o conhecimento científico e técnico empregado nos testes, não tinha manipulação externa ou nenhum elemento externo nos rostos. O Alamancos tentou, inclusive, reproduzir essas imagens manualmente para ver se como poderia ser feito, e ele falhou todas as vezes que ele tentou. Ele não conseguiu reproduzir um resultado igual ao da casa. Caraca. Ou seja, eles foram lá Ain pra desprovar e acabaram provando. Sim, eles Hum. ficaram embasbacados, eles foram para desmascarar o mito como um hoax e não conseguiram. Hã. Eles não sabem dizer como aqueles rostos se formaram. Que loucura. Ainda não existe uma explicação científica para os rostos de Belmez, e a casa da família Pereira segue aberta para visitação. Hoje, Belmez possui um centro dedicado exclusivamente a interpretar a origem e o significado desses rostos misteriosos, que continuam se multiplicando pela casa. Eles estão chegando na calçada. Gente, que loucura, Renata. E essa é a história dos rostos de Belmez, gente, um dos fenômenos paranormais mais famosos do século XX, para o qual não existe uma explicação ainda. Não, a gente não se sabe o que é. É isso que eu falo, tipo, a gente é bem cética, só que tem coisas que não dá pra explicar. E daí quando Sim. eu fico meio tipo, tem gente que tem prazer em falar: "Ah, é uma hoax. Ah, não existe. Ah, não sei o quê". E se você não é essa pessoa, você acredita em tudo, você não é cética. Mas, tipo, eu consigo ser cética e ver que tem coisas que eu não consigo explicar.
ou que tem Ah, não coisas tem uma que não têm uma explicação ainda. explicação. Ou às vezes você vê uma explicação que nem muito desses casos eles falam: "Ah, foi a mulher ou a menina da família que estava fazendo por atenção", e às vezes acontece de começar como um fenômeno que a gente não consegue explicar, e algumas coisas serem de fato exageradas. Mas não significa que tudo seja uma hoax, que tudo Hã, seja algo que possa ser explicado de forma lógica. A gente não tem explicação até para o nosso cérebro, para como o nosso cérebro funciona realmente com toda a nossa tecnologia. A gente não sim, tem explicação para tanta coisa de como o nosso próprio corpo funciona. Por que que a sim, gente teria explicação para tudo? E por que que quando alguém acredita em alguma coisa, você tem que ir lá e cagar na cabeça da pessoa e falar: "Não, hã. você tá fazendo isso pra chamar atenção". E tipo, tá bom, se acalma. Ah, não. Nossa, eu acho esse caso muito É fascinante, muito porque fascinante, tem coisa que simplesmente não dá pra explicar. é isso, é exatamente isso, não tem uma explicação. A casa tá aberta, quem tem interesse pode visitar. Hum. É bem cheio, né, tipo, pelo que você vê de foto, então as pessoas vão mesmo, virou Tem porque tem pessoas, gente tem que acredita entidades, que tem espíritos, tem rostos. o caso interessa tanto a comunidade religiosa quanto a comunidade científica, porque Sim. como ela acredita que a primeira imagem era de Jesus, né, Maria falava muito de Jesus, tem muita gente que acredita e pelo fato de ter sido construído onde era uma casa paroquial, em cima de um cemitério, tem muita gente que acredita que pode ser algum tipo de milagre e tem Hum, gente que acredita que algum tipo de expressão sobrenatural de quem acabou morrendo ali, né. hum. Não se sabe, o caso segue sendo investigado, tem um centro todo pra isso, quem sabe um dia eles não chegam a alguma conclusão, né. Sim. E é isso gente, espero que vocês tenham gostado. A tia tá meio cansada hoje, eu enrolei algumas palavras, espero que o roteiro tenha ficado bom mesmo A gente assim. te perdoa, ficou ótimo, eu adorei saber, eu adorei. Ai, Eu muito não obrigada. quando gente, quando eu fiquei ouvi falar desse caso, eu achava que era infiltração. Eu real achava que era tipo esse negócio de: "Nossa, é só uma infiltração", mas tem umas fotos aqui que não dá pra Não dá falar que é mesmo. infiltração, porque é o rosto, cabelo, pescoço, Tem até uma expressão. tem uma expressão, tem uns que são uma obra de arte aqui, que parece uma Sim. pintura no chão. Eu fico pensando qual que porque são estilos muito diferentes também de desenho, né. Sim. E eu não sei, tá, porque como eu falei, gente, material, jornalístico da época da ditadura é bem difícil você conseguir mesmo, então eu Hã. tentei manter, dá até pra vocês consultarem as fontes, só o que eu tinha certeza. Hum. Algumas fontes comentam que os rostos pareciam ficar mais fortes quando tinham mulheres na casa, Hum. então talvez tenha alguma relação com a energia feminina, não se sabe. Hum. A gente quer saber de vocês, o que que vocês acham? Vocês conheciam essa história? Vocês têm teorias? Eu quero saber teorias. Às vezes é legal fazer esses casos, porque sempre vem alguém que complementa com alguma informação que a gente não conhecia, né. É, então, por favor, gente, venham e comentem com informações que não conhecemos. E me diz se você acredita, se você é igual eu, uma cética que gosta de acreditar, aquela que não acredita, mas que realmente queria acreditar em tudo, É tipo, gosta você de não acredita em acreditar. bruxas, mas que elas existem, Que elas existem, né. existem, existem. Eu já fui uma ateia bem, Militante. bem pentecostal, sabe, aquelas chata mesmo, mas daí eu fiquei pensando: "Gente, mas toda vez" eu adoro, tipo, uma história de terror, adoro uma história de espírito, de demônio, então eu falei: "Ai, eu gostaria de acreditar que é verdade, mas ao mesmo tempo, eu não sei se eu acredito", mas eu queria. Mas eu Mas tipo, eu não sei, mas eu mas eu não sei, mas eu gostaria. gostaria de acreditar, assim, eu quero que seja verdade. E principalmente no Halloween a gente quer acreditar que umas coisas trevosas existem, né. E que vocês acham, gente? Contem para as tias. É isso, gente. E tchau. E um beijo. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Yay! Olá. Olá, sejam bem-vindos ao Patramada Criminal, o seu podcast semanal de crimes reais. Uh. Uh. Gente, esse é um podcast de true crime, de crimes reais, de coisas trevosas, de coisas assombradas, mas a gente fala desses temas tão pesados com um pouco de descontração, um pouco de humor ácido, um pouco de piadas e anedotas, porque afinal de contas de amarga já basta a vida, né, já basta as histórias que a gente traz Sim. aqui.
Trazemos tragédia com uma pitadinha de humor. É, uma pitadinha de descontração, porque ninguém merece toda essa atenção, gente. E se você está aqui com a gente no domingo de manhã, sente-se, pegue seu café, seja bem-vindo, entendeu? Eu trouxe aqui a minha amiga Tiaga. Quem me acompanha no Instagram sabe que ela foi nomeada pelos ouvintes. Porque, gente, hoje eu e a minha amiga Tiaga vamos contar para vocês uma história de uma casa mal-assombrada. Uh. Espera aí, eu não planejei o que eu vou fazer com a Tiaga ainda, onde que ela A está Thiaga vai ser aqui, estrela, Tiaga? todos sabemos. É que ela vai me distrair, entendeu. Tá, não, faz sentido. Ela já fez a aparição dela, já tá Ela na já hora. fez. A gente não pode deixar a Tiaga muito na frente da câmera que ela fica estrela, assim, ela fica diva muito rápida, então eu preciso esconder ela. Eu entendo, tudo bem. Gente, hoje eu vou falar porque afinal de contas, né, esse vídeo vai sair no dia 1º de outubro, não é isso? Deixa eu É. confirmar só pra gente não falar besteira. É, dia 1º de outubro. E outubro é o mês que é meio assombroso, assim, Spooky meio Halloween. então, a gente que é meio filhote de gótico, a gente gosta de uma coisa assombrada. Então eu trouxe uma história de uma casa mal assombrada em México, porque eu Em adoro México? coisa mal assombrada em México. Em México, Eu acho que ok. o México é um dos países com mais coisas mal assombradas da face da terra. Eu acho que ele só perde para o Japão, na minha teoria, na minha Talvez. teoria, que é baseada em vozes da minha cabeça. Mas, hoje a gente vai para uma cidade chamada Guanajuato, que é uma cidade mexicana, capital do estado de Guanajuato, e segundo nossa amiga Wikipédia, ela significa "lugar cheio de rãs". Meu Nos Deus. Já começou, o nome já é spooky, né. O terror já começa aí, já é uma das Sim, pragas do Egito. é É 10 verdade. pragas do Egito ou é 7 8? pragas, né. 7, não, não é 7 maravilhas do mundo, amiga. 8 pragas, 15 Ah, pragas. gente, não sei, conhecimento bíblico não temos. Vou até Nem procurar aqui. Não, tá desculpa, 10 pragas do Egito. São 10. 10 pragas do Egito, Deus não economizou. Não. Uma das 10 pragas do Egito, gente. Pois é, isso porque, aparentemente, tem uma formação rochosa do lado de fora da cidade, bem na parte de fora da cidade, que parece um sapo. E Ah, também tem muito sapo na região, então meio que ficou na religião nativa, sapo representa o deus da sabedoria. nossa, Aparentemente, não sabemos até onde podemos confiar na nossa amiga Wikipédia, mas foi de lá que eu tirei essa informação. Então, enfim, nessa cidade fica uma casa chamada La Casa de los Lamentos, que é uma casa embrujada, é uma casa mal-assombrada. E essa casa ela foi construída no século XVIII pelo Marquês de San Clemente, que era um empresário do ramo de carvão. Essa cidade, ela tem muitas minas, e a economia da cidade no século XVIII e XIX, início do século XX, foi dominada pela mineração. Então muitos, homens de negócios que eram donos dessas minas ou que tinham negócios em mineração moravam nessa cidade, tá. tá. Então era uma parte bem assim, é uma parte da cultura mesmo, da história da cidade. E esse Marquês de San Clemente, ele era um empresário muito rico, ele construiu essa casa para a filha dele morar. E ela morou lá e, enfim, e depois de anos a casa acabou sendo vendida para um e para outro, acabou funcionando como um escritório do correio da cidade por um tempo, até que em 1890 ela foi comprada pelo Dom Tadeu Furrêncio Merria. Nossa, que nome Chique, né. pomposo, né. É, Você sabe que nome latino é uma frase, né. É é tipo verdade. não existe, não é um nome e sobrenome, é uma frase inteira. É Dom Tadeu Furrêncio Merria, é um engenheiro que trabalhava também no ramo da mineração. Algumas fontes chamam ele de Tadeu Furrêncio, outras de Furrêncio Tadeu, a gente vai chamar ele de Tadeu. Ele comprou essa casa para morar com o amor de sua vida, a Hum. esposa dele, chamada Maria Constanza de la Rivera Olmedo. Outra Outra frase. frase.
Os vota o convite de casamento é uma bíblia, né, só É um pra poema. é um poema. Infelizmente, uma bela e triste noite, a dona Maria Constanza foi assassinada por ladrões que tentaram assaltá-la. Eita, E algumas fontes porque caso antigo, né, gente, que se assim, caso antigo é difícil de achar uma história onde os detalhes batem, assim, os detalhes são sempre meio eh, ofuscados, nebulosa, é verdade. nebulosos também, porque se torna uma lenda da cidade, então um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Então, algumas fontes falam que a casa foi invadida, outras falam que ela estava caminhando à noite numa viela e tentaram assaltar ela, porque ela tinha dinheiro, né, o marido dela tinha dinheiro. Mas a maioria das fontes fala que ela estava andando sozinha numa viela e que eles vieram assaltá-la com uma faca e ela foi assassinada porque ela aparentemente reagiu, enfim. Infelizmente, o Dom Tadeu não conseguiu salvar o amor de sua vida, Ah, e o que a gente sabe com certeza é que ele ficou sem chão depois que ela morreu, gente, porque ela era a luz da vida dele, ele ficou louco, ah. ficou descompensado, coitado. Tão descompensado que ele recorreu a uma bruxa da região para tentar contactar a esposa no pós-vida. Ih, é aí que começa a dar errado, né. Aí é que começa, já falei pra vocês, se vocês não sabem o que vocês estão fazendo, não vai inventar de fazer uma enganga na cozinha, que você vai acabar trazendo uma entidade louca pra dentro da sua casa, Você tá entendeu? abrindo a porta pra tudo, né. É, você não sabe o que está fazendo, não mexe com essas coisas. E todas as fontes que estão aqui embaixo na descrição do vídeo, elas só narram Bruja. E a gente sabe que Bruja pode ser qualquer coisa, né. Até principalmente em países católicos, bem tradicionalmente cristãos, como, o Brasil, o México, a grande parte da América Latina, a gente tem esse negócio de: "Ai, todo mundo que não é cristão, é bruxa", é tipo, né, faz uns paranauê estranho, a gente não sabe o que é bruxa. Então, eles não especificam qual é a religião dessa tal moça ou o que exatamente ela falou para ele, eles só falam que o Dom Tadeu ficou tão descompensado que ele foi procurar ela, e ela falou que para ele contactar a esposa, ele deveria fazer oferendas rituais com sacrifícios humanos. Olha a enganga. Olha a enganga. E o Dom Tadeu falou: "Sounds good, vou começar isso". Eita, Bueno. cadê a sensatez, né, de falar: "Veja bem, melhor Não. não". E assim, ele é engenheiro, normalmente engenheiro, esse povo da ciência, né, não É mais acredita muito sensato, né. nessas coisas. Mas ele despirocou, ele falou: "Não, obviamente faz todo sentido, é isso que eu vou fazer". E eles acreditam que essas oferendas tenham sido feitas para Santa Muerte, mas a gente, como eu falei, a gente não sabe que religião que era essa bruxa e para quem que ele estava fazendo tais oferendas. Mas o que a gente sabe é que o Dom Tadeu despirocou e começou a matar as pessoas à torta e à direita. Ele começou a atrair pessoas jovens, homens e mulheres jovens, para dentro da casa dele, e lá ele torturava e matava essas pessoas. Nossa, gente, mas Eh, entre sacrifícios de sangue e torturar e matar pessoas tem um Eram sacrifícios humanos, ela falou para ele ah, que ele precisava fazer sacrifícios humanos e ele falou: "Say no hold my more", beer. É. tipo, era tudo que eu precisava. E aparentemente, durante tais torturas e assassinatos, ele arrancava a pele da pessoa com ela ainda viva, o que explicaria o nome Casa de los Lamentos, porque as pessoas literalmente Ah, gritavam de dor, porque era uma dor. imagino, sim. É, mas todos esses sacrifícios, infelizmente, foram em vão, porque o Tadeu matava, matava, matava e nada da esposa fazer contato com ele. O que também eu não julgo ela, né, você já Não, pensou se você imagina. estava até querendo falar com seu esposo, daí você vê que ele se tornou um serial killer louco, desvairado,
E aí você fica descompensado. pensando: "Será que ele se tornou ou que ele sempre foi assim, eu só tô vendo agora, né?". Exato. Daí ela falou: "Eu vou contactar esse homem pra depois ele me achar no pós-vida e eu ter que ficar com esse homem ainda, não". Ela pediu Tô de as boa. contas ali, ela falou: "Tô de boa". E ela nada de contactá-lo, então ele, completamente frustrado e desiludido com a vida, ele cometeu suicídio com um tiro na boca. E nós não sabemos até hoje quantas pessoas o Dom Tadeu Furrencio matou. A gente sabe que ele morreu sem pagar pelos seus crimes, porque ele se matou, e a gente sabe que a casa também ficou fechada e vazia por anos, até que ela foi comprada novamente por uma família. E quando eles entraram na casa, né, os novos donos entraram na casa, eu não achei muita informações sobre esses novos donos, que entraram primeiro na casa, mas diz que quando eles entraram, eles acharam livros de ocultismo e magia negra, pentagramas cravados no chão e aparentemente dezenas de restos humanos, ossadas completas no porão da casa. Então ele matava ali e ali ele deixava Ele os nem se dava o trabalho de corpos. esconder. Não. O que eles falam é que algumas ossadas tinham evidências de que elas foram incineradas. Então Tá, ele já fazia o crematório dele no porão dele. tá. E ele é engenheiro, então ele sabe como fazer essas coisas, né, ele deve ter feito Ou um seja, então era preguiçoso, né, um porque você sistema deixou os inteiro. Não, você mas ele deixou os deve ter restos feito o lá, sistema inteiro para queimar e não sei o quê, a fumaça sai daqui, calculou mas ainda assim deixar os quanto. restos mortais lá? Ele largou lá. Não, E eu preguiçoso. acho estranho que depois que ele se matou, ninguém foi na casa dele e É, viu isso então. tudo. Esperaram a casa ficar lá fechada por anos, até os novos donos É, e quem achou, né, quem entrarem. achou o corpo. Então, pois é. Bizarro, bizarro. Bizarro, mas a gente como é um caso muito antigo, a gente nunca sabe o que que é real e o que que é lenda, o que que é disse que disse, né, porque quem conta um conto aumenta um ponto, então a gente nunca sabe nesses casos muito antigos o que é real. E muito também se mistura com a lenda, porque todo mundo ao redor dessa casa, né, os vizinhos ali, a região, todo mundo sabe que essa casa ela tem uma energia horrível Claro, né. e que ela é chamada de Casa de Los Lamentos, porque até hoje você consegue escutar os gritos das pessoas que foram assassinadas ali no porão. Hum. Eh, então tem várias, assim, várias pessoas que narram que passam pela casa à noite e ouvem gritos, é uma coisa horrível. Tinha uma família que comprou a casa eu acho que comprou depois dos donos que compraram primeiro, ela foi vendida de novo, moraram na casa, viam várias coisas, assombrações mesmo, assim, sabe, de portas fechando e abrindo, luzes se apagando e acendendo. Todas essas coisas. Hoje a casa funciona como um museu e por cerca de 50 pesos, você pode fazer um tour de 30 minutos e ouvir toda a história do Tadeu Furrencio e da Maria Constanza. Uh. Na internet, no TikTok, você encontra também diversos vídeos que eu vi, que eu entrei no rabbit hole e vi todos. Por isso que nem tá nas fontes, porque eu vi todos, gente, considerem todos. E também mas o que eu achei legal é porque, tipo, ficou uma coisa super assim, tipo, museu da casa, você entra, você faz um tour, você ouve, né, a lenda, então uma coisa meio spook, meio teatral, assim. Mas nos comentários tem várias pessoas no TikTok falando: "Gente, eu fui nesse museu e a casa é horrível". Tipo, a Sério? energia da casa é horrível, tem alguma coisa naquela casa, você não sai dali bem, e todo mundo comentando assim: "Horrível, eu detestei". Não recomendo. Mas é uma tour que eu e você super faríamos. Sim, quem sabe um dia a gente não é muito rica e vai para o México ser estrelas e fazer esses É, tours. Maria
As Maria do bairro de Guanajuato. Em 2011, eles gravaram um programa chamado Extra Normal, onde eles conseguiram captar atividades paranormais na casa. Sabe esses programas, tipo, de caça-fantasmas? Sei, Que que eles eles vão lá fazer os medidor e tal, sim. isso. E daí eles entram e é aquela câmera noturna que só dá pra ver a pessoa branca, assim, nada acontece, no show inteiro nada acontece, é sempre São tipo só estalos e barulhos é, e ou senão eles estão aqui conversando e daí: "Ah, você viu isso?" Ou: "Ai, eu senti alguma coisa." sim. E é tipo, coisas que não dá pra mostrar na televisão ou que ninguém sabe quem fez ou de onde veio. É bem papagaiada. Tem um padreco lá que ele O ele padreco, joga é um coitado. padreco, porque eu não sei se ele é padre ou se ele é exorcista, o que que ele é. Ele parece o Frank Aguiar. A gente vai mostrar, eu vou te mandar, tá aqui nas fontes, tem o vídeo dele, você pode colocar um pouquinho no vídeo pra gente ver. Ele é a cara do Frank Fogo, e daí fala: "Ai, Senhor Jesus e não sei o quê, e proteja", e daí ele anda pela casa. E hoje em dia é um museu, né, então tem alguns bonecos que clipe aqui da Demi Lovato Eu não sei cantando se eu para o posso por causa da fantasma. monetização. Ah, é verdade. Ah, eu quero ver a Demi gente, procura a Demi Lovato cantando para o fantasma. Se você ainda não sabe dessa ator, você precisa saber. Sua vida não estará E se completa você não antes de você sabe, você saber. gostaria que a gente contasse essa história? Nos conte nos comentários. Ai, a Demi Lovato é louca, eu adoro ela. Mas então, como eu falei, eles acreditam, então, que esses sacrifícios do Dom Tadeu tenham sido para Santa Muerta. E o que é a Santa Muerta, né? A Santa Muerta, ela a gente sabe bastante, a gente conhece bastante a imagem da Santa Muerta, que é uma santa caveira, mas a gente não sabe muito. E nos episódios que eu fiz sobre Paulo Mayombe e sobre o Padrino, eu falei que é preciso desmistificar um pouco esse tipo de imagem e desmistificar um pouco as religiões afrolatinas, porque a gente sabe que elas são muito demonizadas pelo cristianismo, enfim. A Santa Muerta, ela também é conhecida como La Señora de las Sombras, La Huesuda, a Hum, Ossuda, a ossuda. La Madrina ou La Santíssima Muerta. E ela é um dos muitos santos do catolicismo popular. E o que que é o catolicismo popular? O catolicismo popular, ele é quando os colonizadores foram para a África e pra América Latina, por exemplo, já existiam religiões nesses lugares e eles queriam implementar o cristianismo. E muito dessa implementação foi feita à força. Então, infelizmente, para se defender, para se proteger e proteger a própria cultura e a própria religião, latinos e africanos precisaram adotar parte do catolicismo, né, adotar o catolicismo e falar: "Ok, eu sou católico, não tem problema", mas meio que fazer a sua própria religião ali. É por isso que nas religiões afrolatinas a gente vê tantos, aspectos do cristianismo combinados com as culturas locais. Então, por exemplo diga. Não, eu tô rindo porque o Baltazar tá aqui no fundo parecendo um capirotinho, olha aqui, o zanho brilhando. Aí. Não é o Santo Muerto. Então, tá você contando e ele vindo, olhando com aquele zóio brilhando, eu falei: "Gente, a galera que presta atenção no fundo da minha tela vai ver e achar que tem algo acontecendo, é apenas o meu gato tomando um banho". É, ele tá muito interessado nessa história, porque ele é um Tá. gato gótico. Sim, ele é um gato super gótico. Mas prossiga, desculpa a interrupção, eu só achei engraçado. Não, então, e daí a Santa Muerte não, desculpa, volta. Então, e daí nasce, então, o catolicismo popular, que é o catolicismo que não é exatamente real e oficial, reconhecido pela Igreja Católica, pelo Vaticano, mas é um que engloba elementos da cultura local. São religiões que usam a iconografia cristã para fazer os próprios rituais, né.
Sim, e eu estava, eu não lembro onde que eu li, onde que eu ouvi, mas, uma das coisas dessas religiões, por exemplo, religiões africanas, é que as entidades, elas podem ser colocadas em qualquer objeto. Eles têm um Tá. pouco disso, de que você não todas as religiões, eu estou falando uma grande generalização. Eh você pode colocar, por exemplo, uma entidade X, você não pode adorar uma imagem daquela entidade, porque a Igreja Católica vai te prender e te matar, beleza. Você pega um santo que é aprovado pela Igreja Católica, uma iconografia da Igreja Católica, e você coloca essa entidade nesse santo. Tá. Entendeu? E daí você tá adorando o santo reconhecido pela Igreja Católica, né, nos olhos de todo mundo, mas você sabe que você tá, na verdade, adorando a entidade X, porque você fez um ritual para colocar ela naquela, a entidade naquela imagem católica. Então é por isso que muitas dessas religiões adotaram santos católicos, mas não necessariamente eles estavam adorando esses santos católicos originalmente. E a Santa Muerte é isso, gente, a Santa Muerte é o catolicismo popular, é o catolicismo que se misturou com as crenças populares, tanto das religiões latinas, quanto das religiões que foram trazidas da África. Então, a Santa Muerta, ela não é uma santa reconhecida pela Igreja Católica, obviamente, mas ela é extremamente popular e as pessoas que oram pra que rezam para Santa Muerta, elas fazem peregrinação, elas rezam com rosário, elas fazem, o culto, né, o ritual ao redor de Santa Muerta é um ritual bem católico. O Dia de los Muertos homenageia ela também, né, que é 2 de Uhum. novembro? Sim. Uma das coisas que eu acho legal é que como essa santa não é uma santa reconhecida pela Igreja Católica, né, que é uma santa excluída, ela meio que virou uma santa dos excluídos da sociedade. Ah, que interessante. Historicamente, ela é uma santa da comunidade LGBTQIA+, Ah. principalmente da comunidade trans, porque é uma comunidade que está sempre em risco, é uma comunidade que é muito excluída, é uma comunidade que é forçada muitas vezes a trabalho sexual por, né, viver em condições de prostituição por causa do estigma da sociedade. Então são pessoas que são outcasts, né, que por muito tempo viveram à margem da sociedade e se agarram nessa santa porque ela vive à margem da sociedade católica. E ela também Infelizmente, ela também é a santa padroeira de muitos criminosos e traficantes, porque eles literalmente são os excluídos, entre aspas, da sociedade, eles vivem à margem da sociedade, à margem da lei, e eles também vivem uma vida, né, ali Na margem. na margem ali, eles estão sempre correndo muito perigo, né, então eles adoram a Santa Muerta. Então, já para a Igreja Católica e para o Vaticano, de acordo com o cardeal Gianfranco Ravasi, responsável pelo Pontifício Conselho de Cultura do Vaticano, não é porque algo se veste como religião que esse algo é religião. E a Santa Muerta é, na verdade, uma blasfêmia contra a religião. Então, assim, fica a critério de vocês. Eu adoro a Santa Muerta porque a gente adora um outcast nesse podcast, né? A Sim. gente adora um pessoal excluído, um pessoal diferentão. Então, e é isso, gente. Essa é a história do Dom Tadeu e da Maria Constanza Ah, e da adorei. Casa de los Lamentos, em E da México, Santa Muerte também. e da Santa Muerta. E agora você sabe. E feliz outubro, o melhor mês do ano! Spooky Halloween! Spooky Halloween! E tchau! Se você gostou desse episódio, se inscreve no canal. E amanhã, Deezer, Spotify e agregadores, nós estamos com um episódio novo logo de manhã. Tchau! Beijos. Where the path gives way to moss and stone, don't you stray too far alone. Where the ancient branches twist and groan, something waits you've never known. Billy went to fetch the pail,
followed whispers on the trail, left his jacket on a nail just beyond the shadow veil. Now the sun hangs low and red, empty is his little bed. All the trees have taken one again. Hear the sorrow on the wind's refrain. Wears a crown, a stick, and vote on a mossy forgotten throne. It has no name we dare to speak. It watches through the coming week. Its roots run deeper than the grave. It only wants what it can say. Don't you stray. Won't you stray? It's me. For you.